Hoje vamos falar sobre algo realmente fascinante, as diferenças entre a igreja primitiva, que encontramos na Bíblia, e três tradições cristãs modernas, a Igreja Católica, as igrejas neopentecostais e a Igreja Presbiteriana. Vamos analisar a estrutura, os ensinos e as práticas dessas igrejas e ver como cada uma busca preservar aspectos do cristianismo original, ao mesmo tempo em que se adapta ao seu próprio contexto histórico e cultural. Vamos lá! A Igreja Primitiva, também chamada de Igreja dos Primeiros Cristãos, é a comunidade que encontramos descrita no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos e nas cartas dos apóstolos. Nos primeiros anos após a ressurreição de Jesus, os cristãos viviam uma vida comunitária intensa. Atos descreve que todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendendo propriedades e posses para que ninguém passasse necessidade. Isso mostra um estilo de vida bastante simples e altruísta, em que os cristãos se viam como uma família espiritual e se reuniam em casas para adorar a Deus, estudar as Escrituras e partir o pão. Essa simplicidade é algo que muitos cristãos hoje buscam resgatar, mas, como veremos, muitas tradições modernas desenvolveram formas mais organizadas e estruturadas. O foco da igreja primitiva estava no arrependimento, na salvação pela fé em Jesus e na transformação pessoal pelo Espírito Santo. A morte e ressurreição de Cristo eram centrais para os ensinamentos, e a mensagem era essencialmente de amor, perdão e vida eterna. Essa igreja não tinha os credos ou confissões de fé que vieram depois, mas seguia os ensinamentos dos apóstolos e as escrituras hebraicas. Os cristãos da igreja primitiva estavam ainda formando o que mais tarde se tornaria o Novo Testamento. Na igreja primitiva, a liderança era mais descentralizada e voltada ao serviço. Apóstolos como Pedro e Paulo eram respeitados, mas a liderança era compartilhada com presbíteros e diáconos, que cuidavam das comunidades locais. Em contraste, veremos como as igrejas modernas desenvolveram estruturas de liderança mais definidas. A Igreja Católica Romana se desenvolveu a partir da tradição cristã primitiva, mas ao longo dos séculos passou a adotar estruturas, rituais e doutrinas que a tornaram bastante diferente da Igreja dos primeiros cristãos. Ela afirma ter sido fundada por Jesus ao escolher Pedro como o primeiro líder, e essa sucessão apostólica é uma de suas bases de autoridade. Hierarquia e papado. A Igreja Católica possui uma estrutura hierárquica bem organizada, com o Papa como líder supremo, seguido por cardeais, bispos, padres e diáconos. Essa estrutura centralizada foi consolidada ao longo do Império Romano, e a figura do Papa como sucessor de Pedro tornou-se um pilar importante para a unidade e autoridade da Igreja. Diferente da igreja primitiva, que não tinha uma figura central tão destacada, essa hierarquia é vista pelos católicos como uma continuidade da liderança apostólica. A Igreja Católica segue um conjunto de 7 sacramentos: batismo, confirmação, Eucaristia, confissão, unção dos enfermos, matrimônio e ordem. Esses sacramentos são vistos como meios pelos quais a graça de Deus é transmitida. A Eucaristia, por exemplo, é central no culto católico, com a crença na transubstanciação, em que o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Essa prática é mais formal e ritualística do que a simples ceia que a igreja primitiva compartilhava como símbolo da aliança em Cristo. Além da Bíblia, a Igreja Católica adota a tradição apostólica como fonte de autoridade. Essa tradição inclui ensinamentos e práticas que foram passados pelos apóstolos e pelos primeiros pais da Igreja. Para os católicos, essa tradição é essencial para a compreensão da fé, enquanto a igreja primitiva tinha apenas as escrituras hebraicas e os ensinamentos diretos dos apóstolos. Aqui, vemos uma grande diferença, pois a igreja primitiva dependia menos de estruturas institucionais e mais do estudo direto das escrituras. As igrejas neopentecostais são um movimento cristão recente, que surgiu no século XX. Elas são conhecidas por sua abordagem moderna e ênfase em milagres, prosperidade e dons espirituais. Diferentemente da igreja primitiva, que se reunia para estudar as Escrituras e orar, as igrejas neopentecostais se destacam por cultos bastante vibrantes e intensos. É comum ver orações em línguas, momentos de cura e libertação e músicas emocionantes. Essas igrejas buscam uma experiência espiritual direta e enfatizam o poder do Espírito Santo na vida cotidiana. Muitas igrejas neopentecostais ensinam a chamada teologia da prosperidade, que defende que Deus quer que seus seguidores prosperem em todas as áreas, incluindo a financeira.
Em contraste, a igreja primitiva ensinava o desapego aos bens materiais e enfatizava a partilha e o cuidado com os necessitados. Enquanto a igreja primitiva vivia em uma comunidade de doação, a teologia neopentecostal coloca a prosperidade pessoal como sinal de bênção divina, o que leva a uma diferença importante de enfoque. As igrejas neopentecostais são muitas vezes lideradas por pastores com grande carisma, que exercem influência significativa sobre os membros. Esse modelo de liderança é bem diferente do da igreja primitiva, onde o foco era a liderança servidora e coletiva. A figura do pastor ou líder em uma igreja neopentecostal é central e, em muitos casos, o crescimento da igreja é atribuído diretamente à liderança desse indivíduo. A igreja presbiteriana tem raízes na reforma protestante, especialmente nas doutrinas de João Calvino. Ela se destaca por sua forte ênfase na Bíblia como única regra de fé e prática e sua organização estruturada. A igreja presbiteriana adota sola scriptura, o que significa que a Bíblia é a única fonte de autoridade. Esse princípio está em linha com a igreja primitiva, que também dependia das escrituras e dos ensinamentos dos apóstolos. No entanto, a igreja presbiteriana segue uma teologia reformada, baseada em doutrinas como a predestinação, que não estavam presentes no pensamento original dos primeiros cristãos. Os cultos presbiterianos são mais sóbrios e centrados no estudo das Escrituras, com hinos e pregações, sem a ênfase nos milagres e dons espirituais como as igrejas neopentecostais. Isso se aproxima da simplicidade da igreja primitiva, onde o foco era a oração e o ensino, sem rituais elaborados ou grandes cerimônias. A liderança da igreja presbiteriana é organizada em um sistema de conselhos, onde presbíteros eleitos lideram as congregações. Esse modelo é baseado na liderança compartilhada e é semelhante à igreja primitiva, onde os anciãos e líderes locais cuidavam das necessidades da comunidade. Esse sistema busca evitar a centralização de poder em uma única pessoa, algo que também vemos na igreja primitiva. Essas tradições cristãs, católica, neopentecostal e presbiteriana, têm suas próprias doutrinas, práticas e estruturas, e cada uma delas oferece uma maneira única de expressar a fé. Comparando com a igreja primitiva, percebemos que aquela era uma comunidade simples, descentralizada e focada em viver o evangelho de forma comunitária e prática. Cada uma dessas igrejas, ao longo do tempo, adotou elementos próprios, mas todas compartilham a busca por viver o cristianismo à sua maneira. Se você gostou do conteúdo e quer ver mais comparações como essa, deixe um like e se inscreva no canal. Até a próxima!